pensou em desistir, quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e o que se consciência derrota. o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. É adorar acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando me falta tudo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito Pai. Aleluia, Jesus. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando me falta tudo. Quando me falta tudo. Aleluia, Jesus, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz,
Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja
já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mal eu posso acalmar e que sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidades pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois nada vida cuido eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Eu creio em ti. Ó Senhor, tu que criastes e redimiste tudo que existe, abençoaste o teu povo de maneiras insondáveis, Pai. Esta noite nós levantamos os nossos corações e as nossas vozes, as nossas mãos e a nossa mente em adoração a Ti. Glorificar-te para sempre, cada um de nós, mediante Jesus Cristo,
nosso Senhor. Jesus, o Senhor, que é o bondoso pastor, nós ouvimos a tua voz e sabemos o preço que pagastes por causa do teu amor por nós. Ajuda-nos a ir além, Senhor, além de ouvir e saber, para que possamos aceitar a vida que o Senhor nos ofereceu, para que possamos assumir o compromisso de servir ao Senhor e uns aos outros, dando-te toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém. Meus irmãos, hoje vocês estão de férias. Hoje vocês não vão escutar a fala. Então vocês estão de férias. Hoje quem está incumbido na pregação é o jovem Vitor. Mas antes de passarmos a oportunidade do nosso querido irmão em Cristo, cabe reforçar alguns avisos. Nós estamos chegando no final do mês. No começo estamos, graças a Deus, terminando o discipulado da família da irmã Camila e do irmão William, que eu acho que eles já estão enjoados de ver a minha cara, porque foi a semana toda, o tempo todo. Então eu acho que eles já estão assim, querendo umas férias de mim mesmo. Não é? Não é? Não é assim. Não é? Vou acreditar. Então nós estamos terminando o discipulado dos irmãos. Os irmãos vão ser recebidos como membro da igreja no próximo culto de Santa Ceia, a saber, no segundo domingo, salvo se acontecer algum imprevisto e querer conseguir manejar essa data como já aconteceu algumas vezes. O jovem Nicolas, se tudo correr bem, não terminamos ainda, tem uma conversa com ele, mas se tudo correr bem também vai ser batizado na mesma ocasião, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos estar em festa. Como nós vamos estar em festa, já se programe, porque nós temos 2 meses que não fazemos a nossa noite da pizza. E quem sabe nessa ceia a gente consiga fazer a noite da pizza seguida. Então, como de costume, a gente encomenda aqui atrás, comemos todos aqui. Os irmãos que puderem ajudar, é voluntário, é de coração. Depois falem comigo, a gente junta. Da última vez foi quantas pizzas, Victor? 4? Acho que foi 4, era 3, acrescentamos uma porque vinha com a família do Matias. Então, para dessa vez teria que ser no mínimo 6. Graças a Deus, eu quero que chegue ao ponto de ser no mínimo 50, irmã Cátia, para a glória de Deus. Porque significa que a igreja está crescendo, isso é gostoso. Tá? Então, os irmãos que queiram, que puderem ajudar, depois nos procurem. Eu já não lembro o valor que era cada pizza, mas isso eu vejo no decorrer da semana também, não é muita coisa, é baratinho. Acho que era 16. Não chegava. O culto de Ponte de Lima, que era para ter sido ontem, foi adiado, como os irmãos viram, por questões de saúde da família que sempre nos recebe lá no ponto de pregação. Então fica para o segundo e para o último sábado do mês que vem. Nós não vamos colocar um terceiro sábado para suprir esse. Pelo deslocamento, questões de recurso e tudo, isso acaba pesando fazer assim. Então vamos manter no segundo e no último sábado. Os irmãos já recebem o convite desde já para ir. No mais, trago abraços, começando todo mundo, do reverendo Paulo Carlos de Guimarães, do reverendo Cláudio San de Faf e do reverendo Alain da Igreja Evangélica Presbiteriana Lisboense de Lisboa. Então sintam-se abraçados por eles. Jovem Vitor, faça favor. O Jovem Vitor, irmãos, ele é um dos nomes em que, se tudo correr bem, a igreja, após analisar e avaliar como possível candidato do Sagrado Ministério, seja enviado para fazer o seminário. E hoje ele me mandou uma mensagem toda receosa: pastor, está muito calor, eu posso ir pregar de bermuda? Foi assim. Quase que eu respondo para ele, porque eu não tenho filho homem e muito menos barbado. Mas tá bom, deixa Deus te usar, tá bom, meu filho? Vamos orar pela vida do jovem Vitor? Senhor, o teu filho foi incumbido da nobre missão de expor as Sagradas Escrituras.
o Senhor possa conduzir a mente, o coração do jovem Vitor a partir deste momento, a fim de se manter fiel ao texto bíblico, ao contexto das Escrituras e, acima de tudo, ao que o Senhor quer nos falar através das Escrituras. Guia não somente o coração e a mente dele, mas o nosso coração e a nossa mente. Ilumina-nos com teu Santo Espírito para que cada palavra e cada ensinamento possa encontrar, ó Deus, um solo fértil em nosso coração, que nós possamos não somente compreender, mas entender profundamente as verdades das Escrituras que o jovem irmão irá ministrar a partir de agora. Conduza-o em sabedoria, o que te pedimos em nome do seu Filho Jesus o Cristo. Amém. Deus abençoe. Vai ajudar o outro. Amém. Pronto, agora sim. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Ora, estaremos a ler. Eu pego passagens um bocadinho aleatórias. Não sigo uma ideologia nem um ponto de partida como faz o nosso pastor, que prega de princípio ao fim um livro seguido. Portanto, para hoje temos Romanos, capítulo 3, do versículo 28 ao 31. 4 versículos, algo pequeno. Relembro, como todas as vezes que faço quando venho pregar, que a minha versão é um bocadinho diferente da que aparece na tela e possivelmente nas vossas Bíblias. Eu utilizo a King James. Portanto, não estranhem que possa haver uma palavra ou outra um bocadinho diferente. Versículo 28 diz: concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ora, não é Ele igualmente Deus de todos os povos? Evidente que sim, dos gentios também. Visto que há só um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum. Ao contrário, confirmamos a lei. Ora, para contextualizar um bocadinho, Paulo, neste capítulo 3, nos versículos anteriores a estes, Paulo resume e enfatiza, e as nossas Bíblias têm um título para cada parte da Bíblia. O meu tem, o anterior tem como título Justificados pela fé em Jesus, onde Paulo vai enfatizar e, digamos, resumir de uma forma muito precisa a salvação somente pela fé em quem? Em Cristo, onde a obediência à lei acaba por ser o mesmo como condenar-se a si mesmo para a perdição. Como também ele, nesse bocado, reafirma que a lei evidencia dois principais pontos: a santidade de Deus e o pecado do homem. Revela que o homem é pecador. O versículo 20
Assim diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. E de igual maneira, isso eleva a santidade de Deus. Dos versículos que lemos de 28 ao 31, e como disse até agora, somos justificados pela fé. Mas ao 31 verificamos que Paulo nos diz para confirmarmos a lei. E isso nos parece contraditório. Ora, porque ele próprio diz que então a obediência à lei leva-nos à perdição, à condenação. Acaba por ser um bocado contraditório e é o que vamos ver ao longo desta tarde e futuramente noite, que realmente elas não são duas coisas separadas, mas elas coexistem e interlaçam-se uma à outra, a fé, a graça e a lei. Elas caminham juntas para um único propósito. E já que falamos em lei, o que é a lei? Convém começarmos do princípio para entendermos, para nos aprofundarmos, para conhecer do que é que estamos a falar. A lei, ela foi dada principalmente no Antigo Testamento. A maior parte da lei que é conhecida da Bíblia está no Antigo Testamento. E ela é composta por 613 leis. E nós, para conseguir compreender melhor como é a lei, como ela é dada, nós separámos-la em 3 categorias. Portanto, nós temos a lei de 613, cada uma com uma função específica, e nós podemos separá-las em 3 subcategorias: a moral, cerimonial e a civil. A lei moral, por exemplo, ela compõe e declara tudo aquilo que nós hoje em dia compreendemos, e mesmo na altura em que elas foram dadas, aquilo que é certo e o que é errado. Como também indicando o que é certo e errado aos olhos de Deus, porque quando falamos daquilo que é correto, o que não é correto, entendemos que pecar não é correto, é o que entendemos o que é certo e o que é errado aos olhos de Deus. O que é santo e o que é profano. E assim, as leis, elas também revelam a santidade de Deus e de igual forma o pecado do ser humano. Por exemplo, os 10 mandamentos, elas compõem desta subcategoria, compõem parte da lei moral. E se formos a ver, os 10 mandamentos, eles apontam a santidade de Deus e também apontam o pecado do homem. Porque, em verdade, qual é a pessoa entre todos nós, aqui dentro e os que estão lá fora, aqueles que já morreram e aqueles que estão para vir, que não tenha quebrado pelo menos um deles? Esta lei, esta categoria, ela permanece do princípio e estende-se, ou consoante a pregação vamos ver que ela estende-se para os tempos de Cristo, como também para a atualidade. Ela é atemporal. A lei cerimonial, segunda categoria, dá-nos a conhecer todos e cabem dentro deste contexto todas as leis que são acerca de sacrifícios, datas cerimoniais, como também certas proibições que Deus deu à nação de Israel no Antigo Testamento. Isto encaixa os holocaustos, que eram executados no Antigo Testamento, as tradições,
por exemplo, a celebração da Páscoa judaica, a celebração da saída do povo israelita do deserto, do Egito, porque no deserto permaneceram. E também cabem dentro das proibições, por exemplo, não poder comer determinadas carnes, determinados animais, como também entram aqui os rituais de purificação. Por exemplo, no Antigo Testamento, e possivelmente ainda hoje, certos judeus não podem entrar em contato com sangue. Se Deus deu uma lei no Antigo Testamento onde se um dos israelitas tocasse em sangue, estaria impuro e teria que passar por um processo de purificação para tornar-se novamente puro. Isto limitava os ambientes onde a pessoa poderia estar, e porque essa impuridade, digamos, ora, eu toquei em sangue, eu sou impuro, não posso tocar noutra pessoa ou num objeto e passar esse objeto a outra pessoa. A impuridade passava de pessoa para pessoa. Portanto, essas pessoas têm que ser isoladas e passar por uma purificação, onde uma delas é submergir na água. O tocar no sangue era no caso das mulheres após o parto, também tinham que passar por um período de purificação, e que se comessem algum alimento que não era segundo a lei, também estariam impuros e tinham que também passar por um processo, o que também foi dado a essa lei, cada uma específica, para cada uma dessas situações. E temos a terceira categoria, a lei civil, que compõe todas as ações e consequências que teria para o povo judeu, o povo israelita. Eram leis quanto à nação. Eu lembro-me quando cheguei a ler esses livros, era no Pentateuco, em Levítico, se não estiver em erro. Levítico tem alguns deles, Números tem outros. Uma delas era, se uma pessoa matasse a outra, que ambas fossem da nação de Israel, haveria determinadas consequências, determinadas ações que o povo israelita tinha que tomar. Como também, se fosse matar alguém que não fosse israelita, outro tipo de punição. Segundo cada situação, cada circunstância, foi dada uma consequência, foi dada uma lei. Por isso mesmo, 603 são muitas leis, é para dar cada categoria, cada possibilidade para cada cenário. As leis civis também entram, e nós utilizamos ainda hoje em dia alguma delas, que é quanto a divórcio, morte, do marido ou da mulher, as consequências, o que seria feito após, o que era apropriado, o que não era, o que era permitido ou não. E dentro desta categoria da lei civil nós temos uma situação muito, muito recorrente, e conhecemos todos, o famoso olho por olho e dente por dente, que era uma das leis, era um dos ensinamentos da lei do Antigo Testamento, e encaixa-se neste ponto da lei civil. Ora, nós aprendemos que a lei, ela foi totalmente cumprida em Cristo, na sua morte, na cruz. Se estou aqui a falar de lei, e se Paulo falou da lei, realmente para que é que nos serve a lei? E tende a haver uma pequena confusão quando dizemos que a lei foi cumprida em Cristo. Verdade, ela foi totalmente cumprida em Cristo, totalmente consumada.
E não somos mais obrigados a seguir a lei como era para o povo no Antigo Testamento. Paulo, na carta aos Romanos, deixa isso bastante claro, no capítulo 6, versículo 14. O pecado que provém da lei já não tem domínio sobre aquele que morreu e ressuscitou em Cristo. Romanos 6, do versículo 4 ao 5, também declara isso. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se desse modo fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, com toda a certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Cristo, quando morre, com o pecado nós morremos juntamente para o pecado. Conforme Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos como novas pessoas, uma nova vida. Deixamos o velho homem, somos novo homem. E isso interrompe, corta, separa-nos da servidão ao pecado, sermos servos ou escravos do pecado. Passamos a ser servos de Cristo, livres. De modo a que a lei foi cumprida em Cristo. Mas o facto de que Cristo cumpriu a lei não indica que também tornámos-nos totalmente isentos dela. Nós não podemos fazer aquilo que queremos. Ora, não somos mais obrigados a cumprir a lei, mas também não podemos fazer aquilo que nos apetece, aquilo que quisermos. Não posso me lembrar e pecar só porque quero, só porque posso. Isso traz-me consequências. Portanto, Cristo cumpriu, mas a lei ainda nos tem consequências. E ela ainda nos é útil. Cristo, no Sermão do Monte, revela a seriedade que ainda existe quanto à lei para todos nós, na atualidade e no futuro, em diversos aspectos. Um deles, no Sermão do Monte, era, no Antigo Testamento, era ensinado que o homem não podia cobiçar a mulher de outro. E não podia ter relações fora do casamento. Relações físicas. Mas Cristo, no Sermão do Monte, ainda aprofunda mais. Ele diz, não é só isso, como também se o homem olhar para a mulher, como também a mulher olhar para o homem, com forma de desejo, que não seja dentro do casamento, já cometeu adultério. Portanto, a lei foi cumprida em Cristo, mas não foi totalmente abolida. Ela permanece. Para alguma coisa é. Precisamente porque Cristo faria algo desse género, expandir, digamos, a lei em certos aspectos, se ela foi cumprida nele, nós ainda precisamos da lei. Não é como era para a salvação, mas para a santificação. Romanos, e li esse versículo ainda anteriormente, Romanos 3, o versículo 20, declara que é pela lei que são revelados os nossos pecados, para ser possível identificar que somos pecadores e que carecemos de Deus, de Cristo, que sem Ele somos vazios, não somos nada. A lei, ela tem como principal fundamento e utilidade apontar o pecado em nós para que nos possamos arrepender e voltarmos a Deus.
Paulo chegou a falar sobre isso numa outra passagem, eu não incluí aqui, lembrei-me agora que a lei existe para apontar o pecado, assim como eu disse, para sabermos que aquilo é pecado. Se a lei não me dissesse que era pecado, ele próprio diz que se a lei não dissesse que tal coisa era pecado, eu não sabia que era pecado. Então estaria a cometer algo sem o conhecimento. Então a lei veio para dar esse conhecimento. E pondo aqui uma afirmação, eu meti aqui como uma questão se somos pecadores, realmente somos, porque Paulo chama, e isso é evidente, é uma curiosidade que eu tinha, é uma dúvida que eu tinha quando lia o Novo Testamento. Porquê é que Paulo chama aos cristãos de santos nas suas cartas? Nós a cada passo, consoante vamos folheando nas cartas de Paulo, Paulo declara à comunidade cristã de santos, dirige-se diretamente, santos. Porquê se são pecadores? Se somos pecadores? Paulo declara santo aquele que é cristão, não porque ele é puro. O sentido de santo não é dizer santo como Deus. A pessoa não é santa como Deus. Não é a pessoa em si que é fonte dessa mesma santidade. Mas Paulo chama aos cristãos de santos porque nelas existe uma santidade que não provém delas, mas do Espírito Santo. Ora, não somos declarados como templos do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita na pessoa. Ora, daí tornamos-nos como santos. Os cristãos, as pessoas que passaram a ser cristãs, receberam o Espírito Santo, passaram a ser na terra declaradas de santos. É verdade que, tendo visto esta questão das leis, nem todas elas são praticadas pelo cristão. Ora, umas sim, outras não. Uma delas foi precisamente essa dos alimentos. Nós não temos essa preocupação, podemos comer todo tipo de carne, todo tipo de alimento, todo tipo de peixe, ave. Se a minha memória não falha, no Antigo Testamento o povo israelita mal comia aves. Não as podia comer. Nós facilmente comemos frango, pato, aves em geral, agora não me lembro mais nenhuma, mas aqui em Portugal tem, as pessoas caçavam e tem uma época de caça os tordos. São os pássaros pequenos, aquilo quase não tem carne, mas há quem coma, coisas pequeninhas. O qual para os judeus na altura não seria permitido. Parte da lei do Antigo Testamento foi sim abolida em Cristo. Toda a lei cerimonial e quase toda a lei civil foi abolida em Cristo por meio de declarações feitas por ele. Temos o Sermão do Monte, onde muitas das leis, umas ele acrescentou, outras ele aboliu, olho por olho, dente por dente. Nós não o fazemos, precisamente o contrário, amar o próximo e perdoar, porque era precisamente o olho por olho, dente por dente, era um sentido de vingança, um sentido de pagar o que deve, mas Cristo aboliu essa e inúmeras leis e trouxe o perdão. Outras consumou por meio do sacrifício na cruz, as quais, por exemplo, as leis cerimoniais.
os holocaustos. Ora, nós esses já não os fazemos. A lei moral, ela permanece, tal como disse, Cristo acrescentou em algumas, para continuarmos a entender aquilo que é pecado, compreender aquilo que é santo e aquilo que agrada a Deus. Ora, se não precisássemos da lei, também, num sentido, numa linha de raciocínio, se não precisássemos da lei, também não iríamos precisar do Antigo Testamento. Nós iríamos pegar na Bíblia e pôr o Antigo Testamento todo de parte e focarmos e usar somente o Novo Testamento. E existe em algumas denominações essa percepção, existe um foco muito grande no Novo Testamento e descartam muito o Antigo Testamento, porque por um lado existe uma confusão entre as denominações, o que levou depois, por meio da mídia e tudo, a que outros cristãos fossem persuadidos por uma certa ideia. Separar, e eu próprio já ouvi, há quem separa o Antigo Testamento do Novo Testamento e entendem que são evangelhos totalmente diferentes, onde a salvação operava de forma totalmente diferente. Ora, isso não é verdade. A Bíblia, ela por todo, desde Gênesis a Apocalipse, ensina o mesmo evangelho, o mesmo Deus, a mesma salvação e o mesmo Cristo. Como é que isso é possível? Nós não vemos Cristo no Antigo Testamento. Um dos motivos de fazer essa separação, de dar a entender que a Bíblia está dividida em dois. Ora, no Antigo Testamento, a salvação, ela era pela graça, mediante a fé. Não era por mérito aos sacrifícios e holocaustos. À primeira vista parece, mas vamos entender aqui que não é. Gênesis, capítulo 15, versículo 6, é um dos pontos onde nos dá a entender. É uma das passagens que mostra a graça mediante a fé. Ele creu no Senhor. Quem? Neste caso, Abraão. E isso lhe foi imputado para a justiça. Foi o crer, foi a fé que deu a salvação para Abraão. Foi o que imputou a justiça. Nós estamos a falar justificação, a justiça para a salvação. Gênesis, primeiro livro, foi a fé. Os sacrifícios que compunham a lei aos holocaustos, que eram para a remissão de pecados, e essa sim começa a partir do livro Levítico, eram o meio para mostrar arrependimento. Mas este arrependimento ele tinha que surgir antes do sacrifício ser feito. Senão ele era declarado em vão. Quando a pessoa ia fazer o sacrifício, que fosse do cordeiro de um ano, que fosse das pombas brancas, que eram para purificação do pecado, a pessoa primeiramente tinha que ir arrependida, tinha que ir com o coração contrito e depois sim fazer o sacrifício. Temos 3 passagens no Antigo Testamento que falam sobre isso. Oséias capítulo 6, versículo 6, o Salmo 51, 16 ao 17 e Isaías capítulo 1, do versículo 11 ao 13. São declarações da parte de Deus, onde o sacrifício sem arrependimento era para ele inútil e numa das passagens que vou ler já a seguir, abominável. Sendo assim, desde o princípio, é necessário o arrependimento, é necessária a fé. O arrependimento ele não aparece se não tivermos fé.
para o perdão dos pecados. Oséias, capítulo 6, versículo 6 diz: afinal, o que desejo é o vosso amor e não sacrifícios. Entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que ofertas e holocaustos. Salmos 51 é um salmo muito conhecido. Versículo 16 ou 17. Davi, que compôs este salmo, diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te comprases em ofrendas, pois se assim fosse, eu os ofereceria. O verdadeiro e aceitável sacrifício ao Eterno é o coração contrito, um coração quebrantado e arrependido jamais serão desprezados por Deus. Antes do sacrifício tem de vir o arrependimento. Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 13, diz: indaga o Senhor, que me importam os vossos inúmeros sacrifícios, para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados de carneiros e da gordura de novilhos cevados. Ora, não tenho nenhum prazer no sangue dos novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus átrios? Basta de trazer-me oferendas sem sentido. Elas são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma das vossas reuniões e assembleias, todas sempre repletas de iniquidade. Esta última palavra do versículo 13, iniquidade, é o motivo de Deus fazer estas declarações nestas passagens. Porque, realmente, no Antigo Testamento, ele instruiu que fossem feitos sacrifícios para a remissão de pecado, para a purificação. Mas aqui é-nos revelado que fazer o sacrifício sem arrependimento era em vão. No versículo 13, no final do versículo 13 de Isaías, capítulo 1, Deus destaca que essas reuniões, assembleias, ou seja, os momentos de sacrifício que eram no tabernáculo, eram feitas por pessoas que não se tinham arrependido. Estavam sempre repletas de iniquidade. Portanto, o sacrifício era feito como sendo confirmação no arrependimento e de um perdão já dado por Deus. O cumprimento era assim da lei, o cumprimento da lei era assim obrigatório, pois Deus prometeu ao povo salvação, proteção, paz, todas as promessas que Deus fez ao longo do Antigo Testamento. Mas elas já eram acompanhadas pela obrigatoriedade da lei, pois também procurava o compromisso. Ora, Deus fazia com o seu povo, era uma aliança. O que é uma aliança em termos práticos, no contexto de hoje em dia, no contexto cotidiano? Uma aliança é uma junção de dois indivíduos, entidades, onde tem benefícios para ambos, como também tem compromisso de ambas as partes. A questão é, como o homem, o ser humano, é tão falho, teve que vir Deus até nós para fazer e cumprir a nossa parte do compromisso, a nossa parte da aliança. Porque realmente, e vemos do princípio ao fim, que por muitas das leis, por muita fidelidade da parte de Deus, porque Deus, ao contrário do homem, Deus foi sempre fiel à aliança, do princípio ao fim. Não tenho essa passagem aqui, mas tenho as declarações, e se quiserem podem me perguntar depois, no fim da pregação, que eu vou buscar
a passagem, ou então perguntou ao pastor, que há de saber melhor que eu. O homem, então, era tão falho e Deus via o homem a quebrar sempre esses compromissos. Teve que ir ver ele para cumpri-los. A graça de Deus. Isso foi feito, como nós bem sabemos, por meio de Cristo, o qual se entregou na cruz e foi o nosso sacrifício, o nosso holocausto, para a remissão de pecado, para a salvação. Precisamente é daí que já não fazemos sacrifícios, já não temos que cumprir essa parte da lei, porque essa sim foi cumprida em Cristo no momento do sacrifício. Toda essa lei cerimonial, todas as cerimónias, todos os atos para purificação, para remissão de pecado da pessoa, toda essa lei, todas essas ações, todos esses rituais foram cumpridos em Cristo no sacrifício. Foi Ele o nosso holocausto. Agora nós vimos a lei. Vamos agora para o outro lado, a fé. Sendo assim, teve que vir primeiro a lei, até ao homem, para que assim então fosse revelado o pecado à humanidade. E logo de seguida, a graça de Deus, dando assim fé ao homem para que ele possa ser justificado. Como tinha dito ainda anteriormente, se não sabermos que tal coisa é pecado, como é que nós vamos arrepender? Como é que nós vamos então ter fé? Se não temos algo para nos arrepender, para buscar a Deus. Porque se não houvesse pecado, nós não necessitávamos de Salvador. Éramos já perfeitos. O facto é, não somos. Então Deus entregou a lei para sabermos o que é errado, para assim crer nele e segui-lo. Hoje sim somos justificados como antes, pela fé. Só que hoje nós somos justificados pela promessa de Deus quanto àquele que já veio, o qual é Cristo. Aquele que já veio morrer na cruz. E antes de Cristo, também era a justificação pela fé. Mas na promessa daquele que haveria de vir, o qual também era Cristo. Ora, continuamos ainda com a questão, não vemos no Antigo Testamento citação direta, uma referência direta ou falar sobre Cristo. Pelo contrário, Isaías é repleto e é conhecido como o livro profético quanto à vinda de Cristo. É o que detalha quase todos os pontos quanto ao sacrifício de Cristo, quanto ao momento da cruz. Também temos em Gênesis, logo no princípio, logo após a queda do homem, o proto-evangelho, o qual é a primeira declaração, o primeiro ponto da promessa de Deus para o homem quanto à vinda de alguém que iria ser o ponto da salvação. Nós podemos ler, eu agora estou aqui, fico um bocado perdido porque não estou a ler a passagem, é em Gênesis capítulo 3, se não tiver em erro, capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ti, no caso, a serpente, a qual fez a Eva cair em tentação, entre a tua descendência e o seu descendente.
Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este versículo é o ponto de partida onde Deus promete a vinda de um descendente que iria vencer o diabo, que aqui é representado pela serpente, como este ferirá a cabeça, o ponto mais alto do corpo, ou seja, uma superioridade do descendente para com a serpente. E aqui até diz, e tu lhe ferirás o calcanhar, o qual, e nós bem sabemos, Cristo realmente morreu. Foi o ferimento do calcanhar. Só que porque o calcanhar é uma parte inferior, não tem uma importância tão grande como a cabeça. Ora, um pé, uma pessoa consegue viver sem pé, sem cabeça não. Feriu, mas não matou. Cristo, por sua vez, ressuscita e fere a cabeça da serpente. Depois, em Apocalipse, temos uma conclusão desta parte, onde o diabo é diretamente vencido no fim dos tempos. Ora, Deus promete um descendente, o qual viria para a salvação. Os holocaustos que pertenciam da parte da lei, maior parte das vezes compunham era de um cordeiro de 1 ano, ou seja, a idade em que o cordeiro estava em melhor disposição física, em melhor qualidade. Cordeiro de 1 ano, sem mancha, ou seja, imaculado, branco. Quem é que nos faz lembrar um cordeiro branco, sem mancha, numa idade física perfeita? Cristo, que morreu sem mancha, sem pecado, imaculado, sem nunca ter provado a iniquidade, para o nosso bem, aquele que tem mais. Ora, então os sacrifícios eram um sinal ativo do sacrifício de Cristo, era uma declaração, cada vez que iam fazer o holocausto, cada vez que iam fazer um sacrifício, era uma declaração, era uma antecedência daquilo que iria acontecer após Cristo. Portanto, a fé é o meio da justificação e salvação do homem, o qual é dada pela graça de Deus, tal como diz em Efésios 2, 8, 9, onde então as obras não cooperam com o homem. Entramos agora na parte, vimos a graça, vimos a fé, entendemos que a fé do princípio ao fim é importante, é fundamental. A lei existe do princípio ao fim. Como é que elas então se relacionam? Elas juntas cooperam, lei e graça cooperam, mas não vão todas em conta com o mesmo propósito. Tiago 2, versículo 17, afirma que a fé sem obras é morta. Isto é, não nos basta dizer que temos fé e que acreditamos, mas que a fé genuína ela é acompanhada por obras, por boas obras. Por exemplo, Cristo diz que a árvore ela é julgada pelo seu fruto. Se produz bom fruto, a árvore é boa. Se produz fruto mau, mau fruto, a árvore é má. E Cristo também diz que não pode a boa árvore produzir o mau fruto
nem a má árvore produzir um bom fruto. Estas boas obras, estas obras que acompanham a fé, temos aqui 2,17, assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é morta. Elas realmente provêm da obediência à lei. Ou seja, o não pecar e o ser moralmente bom, ser boa pessoa no dia a dia, são um sinal, são sinais e justificam, dão a conhecer a fé existente em nós. As obras, as boas obras, justificam a fé. E a fé, por sua vez, justifica a graça, a qual é e representa a salvação. Também podemos dizer ao contrário. A salvação que é entregue por meio da graça, ela é justificada pela fé. Só entendemos que existe graça numa pessoa. Eu só sei que a graça de Deus está em mim porque eu tenho fé. E a fé, ela é justificada pelas boas obras. Portanto, também podemos dizer que as boas obras, elas são consequência da fé. Ou seja, existem boas obras porque existe fé. E a fé é uma consequência da graça. Daí justificar a salvação. A fé, ela justifica a salvação ao homem. Porque ela evidencia a graça de Deus na pessoa. Evidencia que Deus a salvou. E isso é acompanhado pelas boas obras. Ora, uma pessoa sem fé não será salva, mas uma pessoa com fé, ela é salva. Quer dizer que existem boas obras? Porque existe fé. Existe fé. Porque então a graça de Deus está na pessoa. Esta obediência à lei, as boas obras, temos de ter a intenção que elas, porque se formos a ver diretamente, está-nos a parecer que provém do homem. Ora, eu não pecar e eu ser moralmente bom, sou eu quem estou a fazer. Sou eu quem está a executar esses atos, essas obras. Mas elas não são provenientes da pessoa. Não são provenientes da carne. Toda a boa obra que o homem faz, ela provém do Espírito Santo, que lhe foi dado quando a graça de Deus alcançou essa pessoa. Conforme disse anteriormente, as obras justificam fé e a fé justifica a salvação. As obras de hoje evidenciam a fé existente na pessoa. Exatamente como era antigamente no Antigo Testamento, por meio dos sacrifícios. Os sacrifícios eram as boas obras, a qual evidenciavam a fé da pessoa. A pessoa arrependia-se e ia fazer o sacrifício. Nós não fazemos sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Mas ainda assim nos arrependemos, o qual também é uma obra, e vamos ter com Cristo, para pedir perdão. Pode ser dito que não, porque as boas obras, elas não são só as visíveis, como também as invisíveis. Essa ação de uma pessoa arrepender-se, o simples facto da pessoa arrepender-se e ir ter com Cristo é uma obra. Essa evidencia a fé, o qual evidencia a graça, que leva à salvação. O ápice, o ponto, e estou a terminar, de todas estas justificações está precisamente no sacrifício de Cristo na cruz, onde toda a lei foi cumprida e todo o pecado dos santos, dos cristãos, perdoado. Isto fez com que a salvação chegasse até ao homem, cumprindo-se inteiramente e unicamente em Cristo.
As boas obras em nós, que existem em nós, porque a verdade que uma pessoa convertendo-se, e de certeza que todos nós temos esse testemunho, todos nós que nos convertemos a Cristo, entendemos e presenciamos em nós mesmos uma mudança drástica de comportamento, uma mudança de vida, uma mudança de viver, porque é precisamente o Espírito Santo em nós que está a fornecer as boas obras e nós a executá-las. As boas obras em nós, após o recebimento da graça de Deus, elas são produzidas por nós e por nós executadas. Peço desculpa. As boas obras, elas são produzidas em nós e por nós executadas. Em nós porquê? Do Espírito Santo. Elas provêm do Espírito Santo que está em nós, o qual justifica e evidencia a fé, como também a glória de Deus. Toda a boa obra, ela evidencia a glória de Deus. Eu posso dar um testemunho quanto a isso. Eu no trabalho, muitas vezes quando acontece alguma coisa fora do normal, deixa-me ver se consigo arranjar um exemplo, porque isso acaba por acontecer quase todas as semanas. E não se escandalizem conforme o que eu digo, mas eu trabalho numa oficina, sou mecânico. E chega lá todo tipo de cliente, homem e mulher. Acontece que a equipa na oficina é maioritariamente, ou no nosso caso, é toda homens. E às vezes pode aparecer uma mulher com maior beleza e os meus colegas ficam a olhar. E eu, claro, como sendo cristão, não o faço. Até mais porque se assim acontecer, ela uma chapada. Se descobrir. E acontece que eles reparam nisso muitas vezes e às vezes nem me apercebo porque eu estou concentrado no meu trabalho, nem olho para o lado, não olho para o cliente, não olho para o meu colega sequer, estou concentrado no meu trabalho, estou a trabalhar, mas eles viram-se para mim e dizem: olha que isso é pecado, olha que isso é mau. E às vezes eles estão a dizer isso e eu não percebo sequer o que é que se está a passar. Eu depois é que consigo raciocinar e sei que tipo de evento aconteceu, que momento se passou anteriormente, para eles darem esse tipo de comentário. Onde é que eu quero chegar com isto? O facto de eles dizerem e apontarem esse ponto: cuidado, isso é pecado. Olha, não olhes para ali que senão vais pecar. Mostra que as minhas ações, elas demonstram a fé que eu tenho, como também demonstram, não evidenciam e glorificam assim a Deus, porque eles reconhecem, os meus colegas de trabalho, eles reconhecem que eu tenho determinadas ações porque eu creio em Deus. Eles sabem, assim, por meio das minhas ações, que eu tenho fé e entendem que eu sigo a Deus. Concluindo assim, com esta pregação, podemos entender o que Paulo quis dizer naquela passagem de Romanos, capítulo 3, do versículo 28 ao 31. Algo que no primeiro instante parecia ser duas afirmações contraditórias, porque no versículo 28 Paulo diz que a justificação é pela fé, mas no 31 diz que confirmamos a lei. Entendemos, aprofundando assim no assunto, e deu para evidenciar que a lei dada por Deus e a graça nunca andaram separadas uma da outra, nunca andaram caminhos separados. O Antigo e o Novo Testamento nunca estiveram separados, nunca foram duas coisas diferentes.
mas que sempre andaram em comunhão, sempre cooperando para um objetivo, para um bem maior da parte de Deus. Complementando-se assim para o bem, para o proveito do cristão. Quer para a salvação, quer para a santificação e caminhada que o cristão tem aqui na terra. Com o que foi dito hoje, podemos perceber que a Bíblia ela é uma só, não duas. O Evangelho é um só, de Gênesis a Apocalipse. E o Deus não são dois deuses, não é um Deus de ira, de guerra no Antigo Testamento e um Deus de amor e paz no Novo. Mas sim, continuamente, um só Deus. Amém. Amém, irmão? Isso é. Os irmãos que querem, às vezes, aprofundar um pouco mais, nós temos no canal do YouTube da igreja um sermão Lei e Graças, as alegorias entre Sara e Agar. Está disponível lá. O William, você viu como no domingo passado nós terminamos 40 minutos mais cedo, hoje nós terminamos 40 minutos mais cedo. Vamos por terra, vamos orar para finalizar. Tem ali pães e versos, vamos ter vontade. Pai, graças te dou de novo pela vida de cada um dos meus irmãos que estão presentes, que estiveram presentes hoje neste culto, que o Senhor possa nos conduzir em segurança aos nossos lares, estendendo a sua poderosa mão sobre as nossas vidas e famílias. Que esta semana que estamos começando seja uma semana repleta de bênçãos e da sua santa proteção. Que possamos ter imensas oportunidades de falar do seu amor, das grandezas do seu nome, louvando e exaltando e bendizendo o Senhor para todos sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês hoje e para sempre. Todos possam dizer amém.